Bom dia, quinto ano. Então, apesar de nós já termos tido uma videoaula, né, uma aula com o Zoom, a professora resolveu fazer esse vídeo para ajudar vocês a fazerem as atividades depois, tá? Então, vai ser um vídeo mais curtinho, mas eu espero que vocês curtam, que vocês gostem e que vocês aproveitem, principalmente, tá bom? Então, eu vou compartilhar a apostila com vocês para começarmos a nossa aula de hoje. Todo mundo, então, com a apostila de história, por favor. Lá na página 27, né? Então, começamos a falar sobre religião e cultura dos povos antigos, né? Na antiguidade, os rituais religiosos estavam ligados às atividades do dia a dia e também ao artesanato e à cultura. Eles também eram usados para marcar o início e o fim de ciclos da vida, medir o tempo e na aplicação das justiças humana e divina. Nós vamos entender melhor esse parágrafo no decorrer da explicação, tá? Então, o que a gente sabe é que os rituais religiosos, eles estavam ligados a várias atividades dessas pessoas, né, que viviam em épocas antigas, mas principalmente quando se falava do fim da vida, né? Quando alguém morria, então tinham rituais religiosos que aconteciam e que viraram costumes naquela época, tá? Os rituais eram realizados pelos sacerdotes e a mumificação era um dos rituais mais importantes para os egípcios do Egito Antigo. E aí, gente, o que é a mumificação? Então, a mumificação era um processo em que eles faziam uso de algumas substâncias, né, para que o corpo daquela pessoa que faleceu não entrasse em decomposição tão rápido quanto aquelas pessoas que não eram mumificadas, tá? Então, a gente sabe, né, que as pessoas, quando vêm a falecer, quando essas pessoas morrem, o corpo, né, ele entra em decomposição, certo? E no Egito Antigo, e isso depois virou costume, né, em outras localidades próximas, acontecia o processo de mumificação, que era um ritual que se fazia para que o corpo da pessoa que faleceu não entrasse em decomposição tão cedo. E aí, por que disso? Por que se queria preservar aquele corpo, né? Nós vamos ver, tá? Aqui tem um post-it muito importante. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Por isso, usavam o processo de mumificação para preservar os corpos dos mortos. As tumbas, além de servirem para sepultar os corpos, eram abastecidas com bebidas, comidas e pertences da pessoa mumificada, como joias, roupas, né? O que eles usavam no dia a dia deles, que era muito importante. Então, se colocava no sarcófago. O sarcófago era uma caixa, né, uma espécie de caixa, onde eles colocavam a pessoa mumificada ali com alguns pertences dessa pessoa, tá bom? No Egito Antigo, quando as pessoas morriam, os corpos eram tratados com muito cuidado para que se mantivessem preservados. Então, como eles acreditavam que existia, né, uma vida após a morte, isso era uma crença, então eles tratavam os corpos das pessoas que morriam com muito cuidado, faziam ali o processo de mumificação com algumas substâncias para que esse corpo ficasse preservado, tá bom? Depois de concluída a mumificação, as múmias eram colocadas em caixas conhecidas como sarcófagos, como a tia já falou. Quando os faraós morriam,
eles eram sepultados em grandes túmulos. Um exemplo são as 3 pirâmides de Gizé, as 3 pirâmides do Egito, que a gente conhece, que a gente ouve falar, né? Elas estão localizadas no Cairo, onde hoje é a cidade do Cairo, tá? Então, as 3 pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos foram construídas em aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo e receberam o nome dos faraós que foram sepultados nelas. Na estrutura dessas construções foram utilizados blocos de pedras que pesavam muitas toneladas. E por que eles construíram essas pirâmides, né? Essas construções foram feitas com pedras? Porque a pedra é um material muito resistente. Então, eles acreditavam que tinham que construir com materiais resistentes, né? Para que durasse muito tempo. E por isso, ainda hoje, nós temos as pirâmides ali, né, na cidade do Cairo, porque elas foram construídas com pedras. Já outras construções, como habitações comuns, elas não estão, ainda não, elas não existem mais lá, porque foram construídas com materiais mais frágeis, né, como tijolos de barro, por exemplo. Na próxima página, tem um Você Sabia bem interessante. Na última parte do processo de mumificação, os sacerdotes enrolavam o corpo do morto com um tecido. Os egípcios acreditavam que depois de morrer seriam julgados pelos deuses. Acreditavam ainda que o coração guardava as emoções. Por isso, após a morte, era pesado em uma balança. O coração das pessoas que foram boas durante a vida deveria ter o mesmo peso de uma pluma. Assim, essas pessoas receberiam o direito de viver eternamente. Então, pessoal, o processo de mumificação, ele não era tão simples, né? Os órgãos eram retirados e alguns eram guardados em recipientes como esse. E aí, depois disso, os corpos eram envolvidos numa mistura de sais. Por quê? Porque o sal, ele retira a umidade, né? O sal, ele resseca. Existem carnes que são salgadas, né, para durar mais tempo. Existem peixes que são salgados para que dure mais tempo. Por quê? Porque quando se põe sal, aí o sal retira toda a umidade, então deixa aquela carne ressecada. E quando não há água, não há também oxigênio, ou a presença de água e de oxigênio é muito pouca. Então, o processo de decomposição desses corpos era muito mais lento do que as pessoas que não eram mumificadas, certo? Os canopos eram vasos onde os egípcios guardavam alguns órgãos internos da pessoa mumificada, como os pulmões, o intestino e o fígado. Às vezes pode parecer meio desagradável falar desse assunto, tá, pessoal? Mas é história, tá? E estamos estudando, né? Os jogos nós vamos deixar para uma outra hora, como a professora já explicou para vocês, né? Vamos dar prioridade para o conteúdo e as atividades, certo? A não ser que seja imprescindível, né? Que seja muito importante para realizar as atividades, que não é o caso agora, tá? Os principais rituais eram repetidos todos os anos. Dessa maneira, garantia-se que ninguém esqueceria como ou quando realizá-los. Então, quando nós realizamos uma atividade que se torna rotineira, a gente não esquece mais, né? E esses rituais religiosos, eles aconteciam todos os anos, para que as pessoas soubessem como realizar, né? Os mais idosos repassavam esses conhecimentos para os mais jovens.
Esse conhecimento praticado com frequência é chamado de costume. Então, o costume era muito importante para manter a tradição ali entre as pessoas da sociedade, né? Tanto as tradições religiosas quanto as outras do cotidiano, né? Isso é fácil de entender, né, pessoal? Aquilo que é costume, que é rotineiro, então são coisas que são praticadas sempre do mesmo jeito para que as pessoas não esqueçam. E aí o costume a gente sabe que é passado de geração para geração e esses conhecimentos vão passando de pai para filho para que as pessoas não esqueçam, né? Vamos começar com a atividade. Olha só, nós temos duas imagens aqui, são papiros, tá? Julgamento da alma e pesagem do coração. Lembram que a tia explicou ainda há pouco? Que a pessoa, quando ela tinha sido uma pessoa boa durante a vida, o coração era pesado, e se o coração pesasse menos que uma pluma, então era porque ela deveria ter vida eterna, né? Esse papiro está no Museu Britânico de Londres. Então, aqui nós temos a imagem, ó, da pesagem do coração, tá? E a imagem do julgamento. Como é que vocês vão fazer essa atividade? Na primeira, vocês têm que analisar a imagem e numerar qual delas está mostrando o coração sendo pesado na balança e qual delas o homem sendo apresentado ao deus Osíris. Só analisando a imagem é que a gente vai poder responder isso, tá? Então, olha só, gente. Que objeto é esse aqui? Que objeto é esse aqui? Uma balança. Então, o que está sendo feito aqui? E aqui? Um trono, né? E uma pessoa muito importante sentada. Quem senta em trono tem uma importância muito grande para a sociedade, né? Reis, rainhas, enfim. Então, analisem a imagem para poder numerar, tá? É aqui, ó. Aqui nesse quadrinho aqui, vocês vão colocar número 1 para o coração sendo pesado e número 2 para o homem sendo apresentado ao deus Osíris. Depois vocês vão identificar as imagens de acordo com as ilustrações, né? Vocês vão circular com lápis de cor azul o animal que devoraria o coração se esse órgão fosse mais pesado que uma pluma. Então, ainda tem mais um detalhe. Quando o coração era pesado, como mostra na imagem, se o coração fosse mais pesado que uma pluma, ele seria devorado por esse animal. Mas é um animal estranho, né? Olha só, ele tem face de jacaré, ele tem a parte da frente, a parte dianteira de leão e a parte traseira de um hipopótamo. Estranho, né? Mas era assim que eles acreditavam que seria, tá? E depois, essa imagem aqui, nós temos um homem sendo apresentado ao deus Osíris, tá? Aí vocês vão circular com o lápis de cor vermelho o deus Osíris. Número 2. Escreva 3 informações sobre as crenças e os rituais egípcios em relação à morte. Então, 3 informações. Vamos lá. O que eles acreditavam? Eles acreditavam, por exemplo, que se a pessoa fosse boa, o coração dela fosse pesado, ele deveria pesar menos que uma pluma, né? Eles acreditavam na vida após a morte. Um outro ritual era a mumificação, né? Olhem, voltem no texto, voltem no vídeo se precisar, mas leiam o texto com bastante atenção, que ele tem bastante informação sobre as crenças que os egípcios tinham. Não só sobre as crenças, mas sobre os rituais também, tá?
E na próxima página tem uma outra atividade. Vocês vão ter que pintar todas as letras F, G, H e A. E depois desembaralhe as letras que sobram para formar a resposta. Então, vocês vão ter que encontrar aqui uma palavra, tá? Decifre o enigma para descobrir qual o principal elemento para manter as tradições das primeiras sociedades humanas, ok? Na próxima página, os egípcios valorizavam a pintura, a escultura e principalmente quando relacionados à religião. Então, eles valorizavam muito esse tipo de arte, porém, quando eram relacionados à religião, eram muito mais valorizados. Os artistas se dedicavam a representar as cenas e esculturas nos templos e túmulos com muitas cores e detalhes. Então, hoje, quem tem oportunidade para visitar esses lugares, consegue visualizar com riqueza de detalhes algumas dessas pinturas e esculturas que estão expostas, né? Mas na internet e até na nossa apostila, nós também conseguimos visualizar algumas dessas obras. A preocupação com a vida após a morte, o costume de realizar rituais elaborados para preservar o corpo dos mortos e manter com eles objetos para outra vida, não são exclusividade da cultura egípcia e da Mesopotâmica. Outros povos, né, já faziam isso, tá? Então, depois nós vamos conhecer outras culturas que também se preocupavam com essa relação de vida após a morte, que também acreditavam nisso. Então, vamos para a próxima página. Leia os textos e responda as perguntas a seguir. Pessoal, aqui nós temos, ó, uma imagem, tá? Que não é do Egito, certo? Em 1974, foram encontradas 30.000 esculturas de barro representando soldados. Essas obras estavam enterradas na tumba do imperador Qin, o governante de maior relevância da China antiga, o qual morreu em 210 a.C. Então, esses rituais, eles não eram exclusivos lá do Egito, da Mesopotâmia, não. Depois, com o passar do tempo, foram descobertos também outros rituais em outros lugares do mundo, como aqui a gente está vendo na China. Atividade. Os chineses também acreditavam em vida após a morte. E a tumba do imperador Qin é a maior encontrada até a atualidade. Em que esse achado arqueológico se assemelha com o costume dos egípcios? Aqui tem um errinho na apostila, tá, pessoal? Mas a tia Mayara já anotou aqui para informar a editora, tá? Repetiu ali. Então, em que esse achado arqueológico se assemelha com o costume dos egípcios? Tem alguma semelhança? Expliquem o que vocês acreditam. Considerando o número de esculturas de barro encontradas na tumba do imperador, é possível afirmar que ele era um governante poderoso? Justifique sua resposta. Gente, quem que vai ser enterrado numa tumba com 30.000 esculturas e não vai ser poderoso, né? O que essas 30.000 esculturas estavam representando? Soldados. Então, será que esses soldados trabalhavam para esse imperador, né? Vamos pensar um pouquinho para daí poder dar a nossa resposta. Agora, o rei e a lei. Você estudou o surgimento das primeiras cidades e as pessoas que nelas viviam. Também descobriu que essas cidades eram protegidas por muralhas e guerreiros. Ok, até aqui tudo bem, nós já fizemos inclusive atividade sobre isso, nota extra, né? Com o aumento da quantidade de habitantes e a multiplicação de atividades, como de artesanato, comércio em cada local, um grupo de pessoas que tinha mais poder
passou a governar a vida dos demais habitantes. Tais grupos se destacaram no decorrer do tempo e se tornaram o que chamamos de família real. Então, as pessoas que tinham mais poder passavam a ser chamadas de família real, né? E elas que comandavam a vida em sociedade, tá? As pessoas que se destacavam, que tinham poder, eram as que comandavam a vida em sociedade. Essas pessoas, os soberanos, que exerciam um grande poder sobre o reino, viviam em palácios. Para os egípcios, o templo, o túmulo e as pirâmides eram locais importantes, por isso eram construídos com pedra. Lembram que eu falei anteriormente? Porque era um material bastante duradouro. Por outro lado, várias outras construções, como casas, não resistiram até os dias atuais, pois eram feitas com tijolos de barro secos ao sol. Então, tudo que era muito importante para eles, como o túmulo, os templos, né, as pirâmides, eram construções feitas com pedra, justamente pela durabilidade, pela resistência, né? E por isso, até hoje, quem vai até lá consegue visualizar. Mas as outras construções feitas com materiais mais simples não resistiram ao tempo, né? E não são encontradas hoje. Normalmente, a família real era formada pelo rei, pela rainha e pelos filhos. Com a morte do pai, um dos filhos se tornava responsável por assumir o governo. Então, o poder era vitalício, né? O rei assumia até a hora da sua morte. Com a morte do rei, os filhos se tornavam responsáveis por assumir o governo. Representação do casal Akhenaton, o faraó, e sua rainha Nefertiti com as filhas. Olha só, isso aqui foi esculpido, pessoal, em calcário, que é uma espécie de pedra, tá? E está lá no Museu de Berlim. Santuário doméstico, 18ª dinastia. É de 1340 a.C. Então, vocês olhem como esse tipo de material é resistente, né? Por isso que eles eram esculpidos nesse tipo de material. O povo acreditava na divindade dos reis e de sua família, ou seja, eles eram deuses ou enviados dos deuses para governar. Sendo assim, sentia-se seguro, protegido, mas também temia a família real. Ou seja, o povo acreditava naquelas pessoas, eles acreditavam que eles eram enviados dos deuses ou eram deuses, né? Então, eles acreditavam muito nessas pessoas, mas eles também tinham medo. Por quê? Quando alguém cometia um crime ou alguma injustiça, o rei, com base nos costumes, sabia qual a punição ou reparação deveria determinar para que a justiça fosse cumprida. Então, quando alguém cometia algum delito, não existia a justiça que existe hoje, né? Polícia, advogado, juiz, promotor, não. Eram os deuses, né, que eles acreditavam, que determinavam qual seria a punição. Além de aplicar a justiça, o rei ajudava a organizar a vida em sociedade. Então, tudo isso era tarefa do rei, que era considerado um deus pelo povo, né? Ou um enviado dos deuses para governar. Novamente, uma atividade. De acordo com o que você estudou sobre mumificação, complete o texto a seguir usando as palavras destacadas. Então, gente, ó, aqui nós temos algumas palavras, tá? Perigoso, múmia, crocodilo, lagos, coração, atravessar, hipopótamo, monstros e túmulo. Vocês vão ler esse texto e aí completar com essas palavras. A era colocada em seu ataúde e este fechado no. O que era colocado em seu ataúde e este era fechado no o quê?
O morto teria, então, de passar através de um local. O que pode colocar ali? Conhecido como Duat. Os perigos eram os em ebulição e rios de fogo. Superando os monstros, o morto chegaria aos portões de Iaru, o pós-vida egípcio, para encontrar seus amigos. Mas antes teria de passar pela maior prova de todas, no Salão das Duas Verdades. Seu era, então, pesado. O que era pesado? E colocado num dos pratos de uma balança. No outro ficava a pena da verdade, que continha todas as mentiras da vida passada do morto em julgamento. Os 3 maiores deuses, Osíris, Anubis e Thor, decidiam o resultado da pesagem. Se o coração passasse no teste, a pessoa poderia os portões de Aru. Mas se fosse reprovado, o coração seria comido por um monstro horrível chamado de devorador, aquele que eu mostrei lá na imagem. Só que lá na imagem eu acho que eu falei jacaré, que ele tinha face de jacaré, mas é crocodilo. Que era parte alguma coisa, parte outra coisa e parte leão. E quando o devorador pegava seu coração, a pessoa estava perdida para sempre. Vocês notaram aqui que nós temos palavras aqui que nós não lemos, não tinha nos textos que a professora explicou, certo? Só que aqui vocês vão ter que ver a combinação das palavras para esse texto fazer parte dos nossos estudos, tá bom? Então, depois que vocês colocarem aqui a combinação de palavras, aí o texto vai fazer sentido, tá? Se fizerem errado, não tem problema. A professora vai mandar a correção, a gente pode discutir isso depois, né? Agora, por que a crença na divindade dos reis os ajudava a governar? Por que as pessoas acreditando que os reis eram deuses ajudavam os reis a governar? Era mais fácil se as pessoas acreditassem que os reis eram deuses, né? Porque eles tinham medo, eles respeitavam, certo? Número 3. Assinale com X a ilustração que representa os túmulos dos grandes faraós. Isso aqui nós já vimos, inclusive no RA positivo. Isso aqui. Agora, relembre as características dos grupos nômades e sedentários. Para isso, escreva as características conforme indicado no quadro. Então, características dos povos nômades, características dos povos sedentários, tá? Aqui vocês vão colocar 3 características. Vamos tentar fazer assim, uma confrontando a outra, tá? Por exemplo, nós sabemos que os povos nômades, eles viviam se mudando de lugar em lugar, né? Porque eles iam à procura de comida, né? Eles não podiam ficar sempre no mesmo lugar porque eles não plantavam, não praticavam agricultura. E os povos sedentários, o que mudou, tá? Vamos tentar, então, confrontar as informações, as características de um povo e de outro. E aqui terminamos, né? Isso. Terminamos, concluímos a unidade de história, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Pessoal, esse vídeo, então, a tia Mayara fez, apesar de ter feito a nossa aula em tempo real, tá? Sempre que for possível, eu vou fazer esse vídeo, mas eu preciso que vocês realmente prestem bastante atenção nas aulas, tanto em tempo real, quanto nas videoaulas que a tia Mayara está mandando, tá? Façam as atividades com bastante capricho, com bastante empenho, certo? E eu espero logo, logo
estar na escola com vocês, tá? Todos temos que fazer a nossa parte e pelo que eu estou vendo, vocês estão bem empenhados, eu estou bem orgulhosa de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.